Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, é muito especial estar aqui com vocês. E o tempo vai passando, as dificuldades de fisicamente estarmos juntos, as lutas, as ansiedades, e eu tenho gasto um tempo com vocês aqui. Espero que vocês estejam me aguentando, porque todo domingo, já faz 3 meses aqui, estou aqui pregando, falando e ministrando. E olhar o salão, olhar o lugar, olhar as pessoas, isto dá saudades. Então, hoje estava pensando sobre isso, as notícias, as enfermidades, as mortes, as crises, e eu senti de mudar essa palavra aqui, para uma palavra que eu estava pensando, uma frase que eu penso já há algum tempo, né? E que significa bem própria para esse momento que nós estamos vivendo. E essa frase está em 3 versículos da Bíblia. Ela é repetida em 3 versículos da Bíblia, e é o tema da nossa mensagem. Pedi aqui para o Alex, para o Luiz, para o Zé Maria, que estão de diaconia aí, anotar a frase, depois que eles contaram o número de pessoas que estão na sala. O título da mensagem é: Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Com certeza, você tem que sentir que Deus está perto. Com certeza é uma nossa necessidade saber que Deus está perto. E como diz a própria palavra, em muitos lugares, né, a mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está gravado. Ele está ao alcance, ele está perto. Deus está próximo. Deus não está isolado num terceiro céu, esperando o final cósmico do universo. Ele não deu um pontapé inicial e se retirou e deixou agora as regras e as leis da natureza gerenciarem a sua obra. Ele não está ausente no sentido da indiferença, no sentido de não se importar com o que está acontecendo. E nem tampouco está ausente no sentido de já sei o que vai acontecer, não me interessa como está acontecendo. Eu não sei você, como que você se sente quando está assistindo algo que não é ao vivo. Porque dá a sensação de que não adianta a torcida, já aconteceu. Assistir uma partida de futebol que já aconteceu. Não tem o mesmo sabor, porque você está ali torcendo, mas não vai fazer diferença. Pior ainda se você sabe o resultado, porque aí não tem nem emoção, né? Ou você já sabe que ganhou, ou já sabe que perdeu. Se perdeu, pouca disposição de ficar assistindo. Se ganhou, a expectativa de chegar logo a hora dos gols. E talvez você transponha isso para Deus, né? Deus sabe todas as coisas, então Ele está olhando com um certo fastio, meio entediado, esse tempo passar, porque Ele sabe o que vai acontecer. Não é assim. A relação com Deus é uma relação quente, porque Ele está perto, Ele está próximo, e nós precisamos sentir que Ele está perto. Como eu disse, eu tenho uma relação com Deus desde a minha infância, desde que eu nasci dentro da igreja. Meus pais se conheceram na igreja, casaram, eu nasci, fui dedicado. Então, desde criancinha, nos cultos, nos berçários, no maternal, e aí quando eu começo a ter consciência, 3, 4, 5 anos de idade, indo para a casa do Senhor no domingo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre foi um lugar de alegria, sempre foi um lugar de encontro, um lugar de relacionamento, comunhão, amizade. Era uma expectativa chegar ao domingo e ir à igreja. Sempre gostei. Sempre gostei. Mas há momentos em que você não sente Deus perto. Então, quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade, em São Carlos, na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, no campus da USP em São Carlos. Mudei de cidade, saí da minha casa e fui para uma outra cidade. Pela primeira vez na vida, morar fora da casa dos meus pais. E também ir para um lugar onde eu não tinha nenhum relacionamento, nenhum contato. Não tinha nenhuma necessidade de ir à igreja. Não tinha uma igreja minha ali. Então foi um momento diferente na vida, em que você tem uma liberdade de escolha.
em que você tem um andar por si mesmo de verdade. Não é nem a obrigação paterna, que com 18 anos já não tem tanto assim, e não é também nem o hábito ou a tradição, os relacionamentos de amizade que vão te empurrando. É uma página em branco, é um tudo novo. E naquele tempo, na minha vida, eu estava buscando muito a Deus. Então foram também momentos de muita intimidade com Deus. 18 anos. Eu aqui, do alto dos meus 60, olhando para isso, hoje parece que eu era muito jovenzinho. Mas quando eu tinha 18, eu já me achava bem grandinho também. Tinha muita expectativa com Deus e a certeza de que Ele podia falar comigo, apesar da minha insignificância. Então eu tinha um hábito de todo final de tarde pegar minha bicicleta, era o meio de transporte ali, né? Pegar a bicicleta, a Caloi 10, e sair da cidade. Outra vantagem de morar fora de São Paulo, você consegue pedalar e sair da cidade. Então, sair andando, São Carlos fica num certo platô, um pouco alta a cidade, e quando você vai para uma rua que levava para o fim da cidade lá, era uma descida e terminava numa espécie de vale, um penhasco assim, em que tinha ali um reflorestamento verde, você ficava no alto de um topo, vendo lá embaixo. E todo dia, às 6 da tarde, eu pegava minha bicicleta e ia andando por ali. E eu me lembro dessa sensação de pedalar contra o vento, né? Já está escurecendo, já está ficando mais frio, e você vê as lágrimas escorrendo da velocidade do vento batendo na tua cara, né? Ladeira abaixo, chegar naquele lugar, jogar a bicicleta no chão, no meio daquele mato, e orar. Orar de olhos abertos. Orar falando para o vento. Orar contemplando literalmente a natureza. Vendo o pôr do sol. Dia após dia, um momento de intimidade com Deus, em que você abre o seu coração e fala o que você pensa, fala o que você sente, pergunta o que você quer, espera uma resposta. Muitas coisas aconteceram naqueles momentos, porque buscar a Deus é um processo, e quando você começa a aprender a ouvir a voz de Deus, começa a entender que Ele fala realmente, que a oração não é uma reza, que não é uma repetição de palavras, mesmo que seja o Pai Nosso, mas é aquilo que você está sentindo, é uma conversa. Então você tem que falar e depois tem que ouvir. E talvez essa seja a maior dificuldade para um cristão hoje, ouvir. Porque quando vem o silêncio, parece que nada está acontecendo. Quando vem o silêncio, parece que está tudo vazio. Você não ouve a Deus. E aí então, parece que não está valendo a pena. E eu comecei a escutar. Comecei a entender que Deus estava preocupado comigo. Que apesar dessa imensidão cósmica, apesar daquilo tudo que eu podia contemplar como natureza, apesar de todo o conhecimento astronômico, porque eu entrei em engenharia no ano seguinte eu entrei em física. E aí então começava a estudar o cosmos, a origem, o espaço, a matéria, o plasma. Então tinha um monte de conhecimento científico na cabeça, a certeza de que nós somos uma insignificância, uma poeira no meio do nada do universo. Mas saber que Deus podia falar comigo. Isso não faz nenhum sentido. Faz sentido filosófico, porque, por definição, se Deus é onipotente, Ele pode conversar com qualquer um e pode fazer qualquer coisa. Então Ele pode realmente saber o número de cabelos da minha cabeça, está cada vez mais fácil, inclusive, mas Ele também pode estar preocupado com os grandes ideais, com as erupções solares das estrelas de grande magnitude, o nosso Sol, coitadinho, quarta grandeza. Então imagina quantas grandezas tem nesse universo. Deus é grande o suficiente para compreender o todo e é particular e específico o suficiente para estar com você no seu momento de necessidade. Muitas experiências ali. Depois, passado mais algum tempo, eu mudei para uma casa que tinha uma praça em frente muito bonita e tinha uma árvore muito frondosa. Coisa que aqui em São Paulo a gente não consegue fazer muito, né? Subir em árvores. Hoje eu tenho uma casa, tem algumas árvores que cresceram, depois de 20 anos a árvore está lá com 20 metros de altura. E eu fico naquela árvore pensando, acho que eu consigo subir essa árvore.
Já pensei várias vezes em subir aquela árvore lá em casa, mas aí eu achei que o pessoal de casa ia gostar de me encontrar lá em cima. Mas aquela árvore daquela praça em São Carlos, eu subia. Então, às vezes, eu estava no meio da madrugada e eu sentia que tinha alguma coisa acontecendo ali. Eu falei, bom, vou orar para Deus. Saía de casa, entrava na praça, subia na árvore, subia no último degrau lá, no último galho, onde você está vendo já o céu, né, as estrelas, não tem mais a copa da árvore em cima. Falar com Deus. 20 anos de idade. Não sei o que você, jovem de 18 ou 20 anos, faz. Se você consegue ter um lugar secreto, você consegue ter o seu quarto de guerra para falar com Deus. Mas eu tive essas experiências que foram muito, muito importantes. E depois, começando a vida séria, você começa a falar com Deus porque você precisa. Não apenas porque Ele é e porque essa conexão é necessária. Não é mais uma questão existencial. Tem um lado prático, porque você vem com problemas nas mãos. Então eu me lembro muito, muito bem de setembro de 1988, 2 meses antes de casar, trabalhando já no mercado financeiro, e eu tive um grande prejuízo numa operação de bolsa. E fiquei devendo tudo que eu tinha e que eu não tinha. Quebrei. Literalmente, quebrei. Ainda levei junto o meu amigo lá, que estava junto comigo na operação, ia quebrar a empresa dele, ia me quebrar, falei, não vai ter casamento, ia casar daí 2 meses, tinha alugado já um apartamento, não vai ter nada. Então todas as promessas, todas as bênçãos, tudo que Deus tinha falado, não fez mais sentido. Você está devendo milhões, um jovenzinho de menos de 30 anos, como é que eu vou fazer? Então eu lembro que quando foi uma sexta-feira em que aconteceu isso. Sexta-feira que eu fiquei sabendo que eu estava quebrado. Então, eu fui para o meu apartamento. O apartamento que eu tinha alugado. Estava vazio, não tinha nada. E eu deitei ali no chão. Fiquei olhando para o teto e falei, e agora, Deus? Não tem árvore, não tem vale, não tenho sentido a Tua presença, não tenho vento batendo no rosto. Só tem a profunda necessidade. O que eu faço agora? O que eu faço agora? E nessas horas que você fica desesperado, você não tem nem palavras. Você fica repetindo, repetindo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O estômago girando. As mãos suando frio. Passei uma noite ali clamando. Até ser visitado por Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Porque essa não é uma experiência racional. Essa não é uma experiência que você entenda, discirna, intelectual. Não é um conhecimento, é um sentimento. Porque na hora da necessidade, na hora da dor, na hora da angústia, nós não precisamos de conceitos. Nós não precisamos de filosofias, nós não precisamos de explicações. Nós precisamos sentir. Sentir que tudo está bem. Sentir que vai dar certo. Sentir que há um propósito nisso tudo. A sua alma precisa de Deus. Mais do que a sua mente. E eu então senti a Deus. Eu senti a presença do Espírito Santo. Eu senti o ambiente mudar. O clima esquentar. E eu senti paz. Paz. Porque a consequência de Deus é paz. Eu ia falar alguma coisa sobre isso aqui hoje, porque dia 1º de julho nós vamos ter o Dia da Boa Notícia. Você vai ouvir bastante daqui até lá sobre esse assunto. Nós temos na live aqui desse sábado, vamos falar e lançar essa campanha. Paz. A boa notícia que nós vamos dar para os outros é paz. E esta semana eu escrevi as devocionais, que vai ter uma série, vai ter um plano de leitura dentro do aplicativo, chamado Dia da Boa Notícia, e cada dia tem uma devocional, eu que escrevi. Paz. E uma delas fala isso, a paz que excede todo entendimento. Ou seja, não é a paz que vem porque eu tenho controle, não é a paz que vem porque eu sou mais forte. No mundo militar,
o exército mais forte impõe a paz. Na época de Jesus havia a Pax Romana, então o exército romano era invencível, ninguém brigava, tinha paz. Hoje temos aí os Estados Unidos se vangloriando de que gasta trilhões de dólares em armamentos, porque é o maior exército da terra. Para ter paz, para o americano pensar, estou tranquilo, e sabe que ele está? Muito intranquilo. E aí o exército chinês, o exército soviético, os países todos precisam de militares para sentirem paz. Não é essa paz que Jesus está falando. Ela não vem da força que impõe. Ela não vem da condição que garante. Eu tenho contas a pagar, tenho dinheiro no bolso, estou em paz. Vai dar certo. Eu sei como eu vou fazer. Então o conhecimento e a condição também trazem paz, mas são coisas externas. O que a Bíblia está falando é a paz que excede o entendimento, ou seja, na hora em que não tem nenhuma razão, eu estou em paz. E aquela madrugada lá de setembro, há 2 semanas da minha falência, eu senti paz. Paz. Deus está no controle. Deus está no comando. Eu não sei por que aconteceu. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus está no controle e que Ele está perto. Então eu queria ler com você aqui esses textos. Perto está o Senhor. O primeiro deles está em Salmos 34, 18. E para ficar mais fácil, eu vou ler aqui também o 17. Ele fala: os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então eu quero te fazer um convite aqui agora, irmão. Você quer sentir a presença de Deus? Quebranta o seu coração. Você tem que se quebrar primeiro. Às vezes nós somos quebrantados quando nós quebramos por fora. Quebrou, não tem dinheiro, aí você fica quebrantado. Quando não tem dinheiro, é altivo, soberbo, orgulhoso, autossuficiente. Aí saem as condições, você fica quebrantadinho, humilde, quietinho. O segredo é ser quebrantado de coração e não quebrantado de finanças. Se você está quebrantado por dentro, ou seja, se você sabe que depende, Deus está perto. Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. O seu clamor está sendo ouvido. E nós vamos clamar aqui hoje. Tenha o coração quebrantado. Então eu quero dizer para vocês, e às vezes tem jovens, adolescentes, ou até adultos, revoltados e não quebrantados. Revoltados. Por que isso acontece? Que absurdo, onde está Deus? Essa história não funciona. É muito bom ver nossas crianças lá, como o Davi, falando do cultinho e da festa, do que vai acontecer. E hoje, aqui no chat, postaram lá o vídeo orando, né, olhando para a televisão e orando. É maravilhoso ver a fé das crianças. Mas quando você vai ficando adulto, você vai ficando meio revoltado. Então, se você está nesse momento aí, de, não sei não sei se eu acredito, já orei, não aconteceu nada. Eu já passei por essa fase, já conheço muita gente na família, nas situações da igreja, que me dizem isso. Eu já orei, Deus não falou nada. Já pedi, Ele não respondeu. Então, olha, é o seguinte, se Deus não quer responder, não responda. Quando Ele quiser, estou aqui, estou esperando. Essa é uma postura altiva. E altivez é o contrário de quebrantamento. O quebrantamento é lá: Senhor, o Senhor não respondeu, mas eu continuo aqui no teu pé. Eu continuo orando, eu continuo clamando, eu continuo buscando. Não seja altivo, seja quebrantado, deixe o orgulho de lado e busque ao Senhor, porque Ele está perto. Busque ao Senhor. O segundo texto é o Salmo 145. O Salmo 145, também 18. Mudei de salmo aqui. Salmo 145. Ele fala assim:
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu guardei esse salmo porque era um salmo que o coral cantava na igreja. Eis perto está o Senhor de todos que invocam. Então, aquelas vozes todas. Eu lembro daquele pessoal cantando quando eu era criança lá, né, voz mais lírica assim, coisa de coral de igreja. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então eu quero dizer para você também aqui, você está revoltado? Não adianta falar, tá bom Deus, uma chance para você. Você tem que invocar a Deus de verdade, em sinceridade, em necessidade. Então dispa-se de toda a sua conveniência, ou de toda a sua autoestima, e fala, Senhor, eu preciso. O cristianismo ele é totalmente diferente das religiões orientais. Ele é uma religião oriental, porque ele começou no Oriente Médio, mas não tem nada a ver com a filosofia que está por trás do budismo, do hinduísmo, de todo o esoterismo asiático, shintoísmo, confucionismo, laoísmo, outros ismos todos que invadiram nossa ocidental civilização com esse conceito de que você é grande por dentro, que você tem que olhar e revelar o seu verdadeiro eu, que você tem que descobrir a força interior, que você é Deus, que você é o universo, que o universo está em você. Uau, eu ouço tanta coisa. Às vezes eu até guardei umas frases, as pessoas falam tanta coisa assim, você fala, meu Deus do céu, onde essa pessoa foi tirar esse conceito? Você precisa, cristianismo isso, dizer, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Se eu não aceitar o que Jesus fez por mim, não são as minhas obras, não é a minha condição, não é o meu esforço que vai mudar o panorama. Então, Deus está perto daqueles que invocam em verdade. Em verdade. E o último texto que fala sobre isso é Filipenses 4. Filipenses 4. Abrir aqui. Vou ler a partir do versículo 5, porque ele faz a relação com o Salmo 145. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E esse texto aqui, ao final, eu quero gastar um tempinho nele aqui. Primeiro ele diz, seja a vossa equidade notória. O que é equidade? É o sentido da justiça, de igualdade, que você é equilibrado, que você não é enviesado, que você não tem um bias, que não está puxando para um lado, que você não favorece alguém. Equilibrado. Que as pessoas entendam que você é assim. Que você não está puxando a brasa para a sardinha, não está defendendo os seus interesses, não está preocupado com o primeiro eu. Equidade. Um cristão tem que demonstrar ao mundo, aos homens, a equidade. E esse perto está o Senhor, ele tem um outro sentido. Não é o sentido de que Deus está perto para te ajudar, é o sentido de que Ele está perto de chegar. Seja honesto, seja justo, seja cristão. Deus está voltando. Perto está o Senhor. Vale a pena perseverar. Vale a pena permanecer. Vale a pena continuar. E aqui eu quero então te encorajar, te fortalecer a continuar, porque há momentos em que a gente cansa. Há momentos que a gente está fraco. Há momentos que nós precisamos que Deus se mostre. Irmão, isso não está errado. Hoje é um bom momento desse. Pensei, olha, eu queria subir na árvore hoje.
Hoje, Senhor, eu gostaria de chegar perto lá do céu e saber que o Senhor está perto. Hoje eu queria sentir a Tua presença. Hoje eu preciso de um livramento. Hoje eu preciso de Deus. E aí, precisa dos irmãos. Nós queremos estar próximos uns dos outros. O que esta pandemia está dizendo é: não fique perto. E quando alguém chega muito perto, você já começa a ficar preocupado. Eu acho que vai dar um trauma aí, uma neura na sociedade, quando tudo isso voltar ao normal, ao novo normal, porque as pessoas não vão querer chegar perto. Não sei como vai ser, vai ter estudo sociológico aí, porque o brasileiro é um povo de contato, né? A gente gosta de abraçar, de envolver, de tocar. Não é que nem oriental que é reservado, né? O japonês que nem encosta, né? Nem dá a mão, nem cumprimenta, só abaixa a cabeça. Distância, esse distanciamento social é natural entre eles. É até razão por muitos estudos aí dizendo por que não cresceu a contaminação. Nós somos pegajosos, grudados. E eu gosto desse conceito. Será que a gente vai conseguir grudar depois? Será que nós vamos estar em paz para chegar perto? Será que quando acabar tudo isso, o governo falar, pode sair do distanciamento social, você vai abraçar o seu irmão, vai todo mundo encher aqui a igreja, né? Perguntamos semana passada, quando acabar a pandemia, você vem ou não vem? E muitos falaram, sim, mas... A sociedade diz, não fique perto. Mas Deus está dizendo, eu estou perto. Então, meu irmão, essa é uma grande e boa notícia. Deus não está contaminado. Deus não vai te passar uma doença. Deus está perto. Deus está ao alcance da mão. Deus está ao alcance da voz. E ele continua aqui, nesse texto de Filipenses 4, dizendo que não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Ele está dizendo, não fique inquieto. Bom, mas há motivos de inquietação. Hoje coisa que estou fazendo raramente, graças a Deus, né? Mas hoje eu fui pegar o almoço e liguei o rádio, estava lá o noticiário, e uma pessoa falando, olha, nós estamos angustiados, temos que ficar mesmo angustiados, porque a angústia mantém a sociedade viva, porque é isso que faz com que a civilização não se perca, porque se você ficar alienado, aí morre. O homem como um ser vivente, né? Uma espécie, sobrevive porque ele pensa, ele se angustia. Então tem um lado da angústia que é positivo. Aí eu fiquei pensando, coitadinho, eu não quero esse lado positivo, não. Eu não preciso ficar angustiado, nem soterrado com informações politicamente duvidosas para causar pânico e medo para sobreviver. Eu preciso estar consciente, eu preciso estar alerta, eu preciso ter um entendimento esclarecido para tomar decisões racionais. Mas a angústia não está na razão, a angústia está na alma. E a Bíblia diz aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. Sabe o que é coisa alguma? É coisa alguma. Aquelas que têm razão de ficar inquieto, aquelas que não têm. Quando você está perto de uma pessoa que tem medo, você dá risada do medo do outro, porque não tem razão de ser. Ou não naquela proporção. Eu já falei aqui, né, para mim é sempre que são os exemplos que eu lembro aqui, porque ao andar muito de avião, você começa a ver as pessoas com medo de avião. Eu não tenho medo de avião. Já passei por todos os testes. Não quer dizer que os aviões não caem. Os acidentes estão aí. Mas essa paura que dá quando alguma coisa acontece, quando a turbina muda de som, quando vem uma despressurização, quando tem um sacolejo lá, quando acontece uma emergência, quando arremete, quando não pousa. Estou em paz. E eu olho para o lado, está todo mundo apavorado, ou muita gente apavorada. Então, eu penso, sem razão. Mas há momentos em que a sua inquietação tem razão. Este é um deles. Este é o momento para estar inquieto com razão, porque existe uma enfermidade, ela tem um poder de letalidade, nós temos que nos prevenir, nós precisamos manter distância, nós precisamos cuidar da saúde.
E se alguém é mais velho e tem a comorbidade, tem outras doenças, tem que ter mais cuidado ainda. Use a sua máscara. Não se misture. Não dê chance. Porque há razão para a preocupação. Mas mesmo esta razão, aqui está dizendo, não andeis, não estejais inquietos por coisa alguma. Então o que eu faço? Se não é para fingir que está tudo bem, poliana, então qual que é a solução? A solução é, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quando você olha o livro de Salmos, eu li 2 salmos hoje aqui, você vê que tem vários tipos de salmo. O salmo de Davi falando, Senhor, deu tudo errado. Senhor, não estou acreditando no que está acontecendo. Senhor, não estou achando justo. E outros que ele fala, Deus é maravilhoso, tudo é azul, glória a Deus por a sua eterna misericórdia, como é bom. Para todo estado de espírito, para todo momento, tem uma palavra. Você tem que buscar a Deus quando está feliz, tem que buscar a Deus quando você está triste. Você tem que buscar a Deus quando você está cheio de fé, tem que buscar a Deus quando você não crê. Porque a oração que Jesus ouviu, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava perguntando, você acredita em milagres? E aquele homem falou, acredito, não acredito. Nós precisamos de milagres. Nem toda vez acontece. Mas não vamos estar inquietos. Vamos pedir agora. Pedir em oração e súplica. Ou seja, você pede com a sua razão, falando, Senhor, olha, está chegando uma conta, eu não tenho dinheiro, o Senhor podia me ajudar aí? Estou avisando com antecedência para dar tempo de arrumar as coisas. Ou então em súplica, aquela, Senhor, 45 do segundo tempo, vai acabar o jogo. Estou perdendo o ar. Que falta faz o Luiz. E aí, está acabando o jogo, está acabando a partida. E agora, Deus? E agora? Futebol americano, eles têm uma jogada que eles chamam de Hail Mary, que é um Salve Maria. O Salve Maria é aquela jogada do último minuto. Se não deu nada, seja o que Deus quiser. É aquele chutão para frente, ver se der Deus, se não der, já perdeu mesmo. Então tem hora que você está lá no último momento, suplicando. E tem momentos que você está com ações de graça. Eu gosto disso porque, para quem mexe na bolsa, ação de graça é o que a gente quer, né? E agora, daqui a pouco vai ter um monte de ação de graça aí. Mas não é essa a palavra aqui é agradecimento. A palavra aqui é gratidão. Gratidão. Você consegue ser grato? Hoje de manhã eu acordei cedo, comecei a olhar as mensagens e tinha lá um áudio. Aí eu fui ouvir um áudio de um irmãozinho da igreja, de muitos e muitos anos atrás, do comecinho da igreja. Ele era um adolescente, eu já era um jovem, e ele falou, Paulo, hoje ele está bem de vida, hoje ele está casado com seus filhos, uma empresa, prosperidade, está bem de vida mesmo, graças a Deus. Pessoa inteligente, esforçada, focada, cristã. E passou aí, sei lá, 30 anos da igreja. E aí então, ele me mandou esse áudio, Paulo, não nos vemos muito, mas eu quero te ligar para dizer que eu preciso te agradecer. Preciso te agradecer como eu vou agradecer um copo d'água, porque se você receber um copo d'água de um desses pequeninos, tem bênção no céu, glória a Deus. 2 então, imagina. Obrigado, Daniel. E ele ligou para dizer, quero te agradecer porque você foi a segunda pessoa que eu encontrei na igreja. E você me recebeu, você apoiou, você me acompanhou, você me aconselhou. Sou grato a você. Hoje tanta coisa aconteceu. Grato por todo o tempo gasto, pelos anos, pelas coisas, pela amizade. Não é reconfortante, né? A ação de graças. Gratidão. E a gratidão só existe, eu escrevi isso para ele na resposta, né? Porque eu gosto muito desse assunto. Gratidão.
E eu acho que uma das razões pelas quais eu mantive minha sanidade mental em tantas crises que vivemos aqui como igreja, foi esse senso de gratidão. Porque a gratidão é a consciência de que você não merece. Você só vai ser grato se você entender que alguém fez algo que você não merecia e te ajudou. Só é grato aquele que sabe que é devedor. Porque o credor não é grato, o credor ele obriga. O credor, quando recebe o dinheiro, ele fala só isso e o resto. O que é devedor, ele recebe um dinheiro e fala obrigado, você não precisava, você me ajudou, obrigado. Gratidão. Então eu tenho um senso de gratidão com Deus. Eu sou muito grato a Deus. Porque Ele me ouviu na minha oração de criança, de adolescente. Ele não me ouviu quando eu falei o que eu não devia. Relevou as palavras de rebelião. E depois me buscou na minha juventude e andou comigo de bicicleta, escalando árvore, deitado no chão, mas depois também resolvendo coisas, tomando decisões que afetavam a mim e a uma multidão de pessoas, decisões de mercado, decisões de igreja, decisões de família. Deus sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Hoje é um dia de pedir a presença dEle. E eu quero pedir para que Ele esteja presente com você, na sua necessidade, no seu momento. Se você está suplicando, ou se você está com ações de graças. Perto está o Senhor. Então eu queria adorar a Deus e clamar, Senhor, seja presente nesse momento. Porque a situação vai piorar, pessoas vão adoecer. Há uma crise financeira que ainda está se avizinhando. Nós vamos falar disso nesse sábado. Ninguém vai ficar para trás. E eu queria então lançar esse desafio para você aqui, você que é cristã da família, você que frequenta esse lugar aqui do Butantã. Nós precisamos saber como você está. Eu tenho pensado muito nisso e como é que nós vamos fazer para conectar esse chat a uma coisinha, a uma maneira. Você está indo na pequena família, você entra lá no aplicativo e conversa com seus irmãos, você está compartilhando a sua necessidade, porque nós precisamos saber como que você está, antes que seja tarde demais. Nós precisamos entender qual que é a sua dor, qual a sua necessidade, seja ela na doença, prescrevendo remédios e declarando protocolos, ou de oração, de ajuda, de apoio, de dinheiro. Você não está sozinho, você não está abandonado. Nós somos uma igreja e Deus está perto. Deus está perto. Deus está perto aqui nesse lugar. Então nós vamos clamar a Deus aqui, a presença dEle dentro do nosso coração, para que um milagre aconteça, para que você seja visitado pelo Espírito Santo e entre em paz, e a sua paz exceda o entendimento. E esse entendimento depois te leve a ser fiel a Ele. Muitas pessoas serão prósperas. Muita gente vai sair bem dessa vida. E nós vamos lançar essa campanha como nós lançamos há 16 anos atrás. Piso e teto. Esse é um assunto de sábado. Já deixo aqui o aviso. Live da família. Sábado às 19 horas. Eu vou falar sobre isso e lançar esse desafio. Vai abençoar muita gente, vai enriquecer muita gente e vai cuidar de muita gente. Deus está perto. Eu sinto a proximidade de Deus. Eu sou grato a Deus. Eu chego a Ele perplexo, mas não desanimado. E quando vem a má notícia, faleceu alguém, nós entristecemos. Nós buscamos o consolo em Deus. Irmão, não quero que você seja má notícia. Chega perto, esteja próximo, vincule-se, seja igreja. Nós somos igreja, nós somos a melhor igreja que eu conheço. E não é porque nós somos a melhor, é porque nós somos a igreja que nós temos. Eu preciso ser a igreja melhor do mundo para você, no meio e do alto das minhas falhas, das minhas necessidades, das minhas deficiências. Mas, assim como você sabe que a família que você tem é a melhor família que poderia ter, e se você não sente isso, essa é a hora da oração. Deus te deu isso, Deus te colocou nesse lugar,
Deus tem um propósito com a sua vida, e o propósito de Deus é o melhor, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Busque ao Senhor.